Os nossos episódios mais vistos do Infracast são os episódios que compõem uma série que eu e o Fernando Marcato fizemos quando foi publicado o novo marco, a Lei 14.026 de 2020, novo marco do saneamento. Isso já faz quase 3 anos e até hoje esses episódios continuam ganhando repercussão e continuam ganhando visualizações. E no dia 5 de abril de 2023, 2 novos decretos foram publicados e dialogam diretamente com aquele conteúdo que a gente produziu lá em 2020, assim que foi publicado o chamado Novo Marco do Saneamento. Então a gente está novamente, eu e Fernando aqui reunidos, para que a gente possa fazer uma leitura comentada desses 2 decretos e sobre a repercussão que esses 2 decretos podem trazer para o ambiente de saneamento. Fê, que bom que você está aqui comigo de novo. Que bom que você voltou aqui para o Infracast e, em especial, vai fazer seu debut com o seu setor preferido, queridinho, e, sinceramente, eu acho que você é o maior especialista em saneamento do Brasil. Não que eu seja muito imparcial, mas preciso dizer isso. E que bom que a gente vai poder falar sobre esses decretos. Estou ansiosa para te ouvir. O bom de ter mulher te entrevistando é esse. Mas vamos lá. A gente, quando fez o episódio, a gente fez 5, na verdade, episódios, que logicamente era um tema extremamente extenso, e quando você lê a legislação é complexa, né? Porque ela trata, não é só uma lei que trata, e é uma série de mudanças que, para você conseguir juntá-las todas e processá-las, não é simples. Hoje a gente vai ter só um episódio, mas eu procurei organizar também. Lá a gente já falou que eram 5 grandes temas, né? Aqui eu procurei organizar esses decretos em 6 grandes temas, tá? E antes da gente falar sobre isso, eu queria fazer um comentário que é o que está em jogo nesse tema desses decretos de saneamento, né? Na verdade, está em jogo aí um embate de visões sobre como o saneamento deve ser prestado. O novo marco legal, que começou a ser gestado ainda sob o presidente Michel Temer e depois foi editado sob o presidente Bolsonaro, ele tinha uma visão muito clara e uma escolha muito clara. Qual era? Privado, privado, privado. Vamos lembrar que ainda 70% da população, talvez um pouquinho menos, é operada ou é servida por empresas públicas estaduais de saneamento, né? Além disso, mais um 10, 15%, talvez 10, 15% de empresas municipais, públicas. Então, a grande maioria da população brasileira é servida por empresa estatal ou por uma autarquia pública, né? E a visão desses governos era de que o público não deu conta do recado e que a solução seria você extinguir essas empresas. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Existia uma opção clara de extinção da participação dessas empresas. Um pouco pela leitura de que você tem há muitos anos, há 30, 40 anos, 50% da população ou mais não tem acesso ao esgotamento sanitário. Então, a visão de que aquele modelo é um modelo que não se sustenta mais. Neste novo governo, a gente tem uma visão que se assemelha mais, naturalmente por ser o mesmo governo, à visão de 2007, que foi quando teve o primeiro marco legal. A Lei 11.445. Exato. E qual que é a visão? A visão é de que você deve ter algum nível de participação privada, mas que você não deve extinguir por completo a participação das empresas estatais. Então, quando vocês vão ler qualquer lei sobre saneamento, a gente precisa entender essa tensão e essa dinâmica. E esse é o pano de fundo por trás do setor de saneamento. Perfeito. E aí, então, se você puder fazer um resgate histórico, porque você sempre faz isso, né? Eu acho isso sensacional e nos ajuda a, de fato, ter mais clareza sobre cada uma das mudanças. Se você fosse fazer esse resgate histórico para trazer desde 2007 até hoje, 2023, o que aconteceu com
o principal ativo das empresas estatais, que são os contratos de programa, isso seria muito bacana, porque assim a gente coloca o nosso ouvinte na mesma página. Muito bom. O que a gente tem no novo marco legal de 2007, que já virou o antigo marco legal? A gente tem uma modernização do setor de saneamento que vai um pouco em linha com todos os demais setores de infraestrutura que foram reformados antes do setor de saneamento. Especialmente, mas como referência, citaria telecomunicações, energia elétrica, depois a lei dos portos. O que essa mudança trouxe? Ela trouxe primeiro a ideia de que o dono do serviço, o ente político dono do serviço, via de regra o município, e a gente vai falar sobre esse debate novamente, mas via de regra o município, é quem define o planejamento do setor, ou seja, quem tem que fazer um plano de saneamento, tem que definir as metas de universalização. Ele define também que você pode ter um prestador de serviços que não necessariamente é o próprio município. E aí você precisa ter um contrato com esse prestador de serviços, que pode ser uma empresa privada ou, na maior parte das vezes, uma empresa estatal. Essa empresa estatal já vinha prestando serviço no município. Então, o que o Marco Legal de 2007 faz é regularizar uma situação que, de fato, já existia. Não é que a empresa estatal surgiu do nada no município em 2007. Ela já estava lá. Só que cria-se uma obrigação de regularização por meio de um contrato. Você citou aqui que se chama contrato de programa, que nada mais é do que um contrato de concessão de longo prazo, em que a empresa estatal é obrigada a fazer investimentos de longo prazo. E ela faz isso sem licitação, certo? E esse é o ponto interessante. Quando é um contrato com empresa privada, com contrato de concessão, é preciso fazer uma licitação pública, concorrência. Quando é empresa estatal, o município assina com o governo do estado um convênio de cooperação e, por meio deste convênio de cooperação, a empresa estatal fica autorizada a prestar serviços no município e, portanto, a assinar este contrato de programa com o município. Então, este é o arranjo da federação em que o estado é contratado pelo município e coloca a sua empresa estatal para prestar o serviço no município. Este é o contrato de programa. Tá. E aí, o que foi acontecendo? Em 2020, um dos pontos importantes, pelo que eu entendi, você está dizendo, 2007 houve uma obrigação pelo novo marco da época de se fazer a regularização da relação entre os municípios com as empresas estatais por meio dos contratos de programa. E isso vigorou por, enfim, pelo menos 10 anos, certo? E aí, durante esses 10, 13 anos, na verdade, o que foi acontecendo foi que as empresas estatais elas começaram a fazer, então, esses contratos de programa com os municípios e passaram a operar, ou já operavam e tiveram essa operação formalizada a partir desses contratos de programa. E aí, em 2020, eu me lembro que uma das grandes discussões girava em torno dos contratos de programa. Tanto é que o que mudou completamente a realidade, eu queria que você falasse sobre isso, foi um veto presidencial, né? Porque, no fim, teve uma discussão a respeito disso, não foi? Aí o que o novo marco legal, esse que está aí de 2020, trouxe? Ele trouxe justamente essa visão de que, apesar do primeiro marco legal de 2007 ter trazido obrigações às empresas estatais de investir e também a obrigação delas terem uma agência reguladora para regular este contrato, de que pouco se evoluiu no aumento da cobertura de esgoto. Tá. Então, se você considerar de 2007 a 2020, não houve um acréscimo substancial na cobertura de esgoto. Mais ou menos metade da população permanece sem acesso a esgotamento sanitário. Então, o que o marco de 2020 trouxe? Ele disse, ora, agora as empresas estatais não podem mais assumir municípios sem licitação. Então, os contratos de programa não podem mais ser firmados. É preciso que, se o município quiser contratar alguém, ele contrate exclusivamente via licitação. Isso é um. Para além disso, foram criadas estratégias na lei para tentar, de fato, retirar da empresa estatal o contrato. E esse é um tema que a gente vai tratar justamente nos decretos, que é o tema da capacidade econômica e financeira. Então, foi criada uma obrigação de se comprovar
que a empresa estatal tinha condições de realizar os investimentos previstos em contrato. Criado por decreto. Exatamente. Na verdade, a lei estabelece essa obrigação, mas os critérios de comprovação estão em decreto. E aí, se esses critérios não são atendidos, a agência reguladora que vai decidir, o contrato é considerado irregular, forçando então o município a fazer uma licitação para contratar por meio de concessão, possivelmente uma empresa privada. Então, essa é uma outra forma de você induzir a empresa estatal a sair do sistema, né? Então, isso foi criado. Além disso, foi facilitado, por exemplo, a privatização de empresas estatais, como ocorreu no Rio Grande do Sul. O que foi estabelecido antes era, você vê como é essa tensão. Antes dizia o seguinte: se a empresa for privatizada, o contrato de programa para de valer. Então, consequentemente, a empresa perde o contrato, então ela perde valor, porque o valor dela é ter o contrato. O novo marco disse não. Se a empresa for privatizada, o contrato permanece em vigor. Então, você cria um facilitador para a venda da empresa estatal, né? E o quarto elemento que foi trazido era uma obrigação de regionalização. Isso quer dizer o quê? Era uma obrigação de que os municípios fossem juntados em blocos, em aglomerações, enfim, e dessem uma solução conjunta para o problema do saneamento. Então, esse era um quarto elemento do novo marco. E o quinto, que eu diria que o último elemento, é a criação do papel da Agência Nacional de Águas, se tornando uma espécie de um grande regulador dos reguladores. Então, a Agência Nacional de Águas passa a ser a agência que vai criar normas gerais de referência para que o setor seja regulado dentro de um padrão. E por que isso? Para você dar mais segurança jurídica e, consequentemente, atrair mais a iniciativa privada. São os ãos do novo marco, né? Regulação, competição, regionalização, enfim, indução de investimentos. E aí, mas o que aconteceu, então, nesse meio tempo? Desde que o marco, que eu estou me referindo à Lei 14.026, foi, então, publicado, o que aconteceu? E aí eu acho que vale a pena você também fazer uma reconstituição tanto legislativa, né, em termos de evolução legislativa, quanto em termos de evolução política mesmo, histórica da coisa. Eu acho que, do ponto de vista, vamos dizer, um efeito que o marco tem no saneamento, independentemente da regra que ele estabeleça, é a discussão. Eu costumo dizer isso. Quando você discute a mudança de uma lei, em especial quando você tem um viés de atração da iniciativa privada para o setor, você cria um ambiente político em que vários governadores, vários prefeitos falam: eu gosto dessa ideia, ela é politicamente atrativa. Então você induz um maior número de projetos com a iniciativa privada. Foi o que ocorreu. Eu cito aqui o maior deles, Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro ele é praticamente 100% do estado operado por empresas privadas, graças à discussão do marco do saneamento. Menos até em função das mudanças legislativas que ele trouxe, mais em função da discussão. Alagoas tem também grande parte dos seus serviços hoje concedidos à iniciativa privada, e o Rio Grande do Sul privatizou a sua empresa estatal. E tem a capital, que não estava, né, no sistema dessa empresa estatal, hoje estruturando a sua concessão. Então, 3 estados, um do Nordeste, um do Sudeste e um do Sul, né, tiveram movimentos bastante intensos, além do Amapá, um estado do Norte, que fez também a concessão integral dos seus serviços. Então, cada uma das regiões teve uma experiência, e é curioso notar que... Não e no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul fez uma PPP, né? E Mato Grosso do Sul aí fez dentro de um modelo de PPP de esgotamento sanitário, que a gente vai falar, mas que, vamos dizer, também foi algo importante dentro desse debate,
né? Mas eu citaria esses 4, cada um na sua região, o Centro-Oeste com certeza, mas eu citaria esses 4 como exemplos de como o marco legal induziu, a discussão do marco legal induziu a maior participação da iniciativa privada. Perfeito. E aí, de lá para cá, a gente teve uma mudança de governo e a gente teve, como você falou, uma mudança de orientação, né? E aí, enfim, o que foi possível mudar por decreto foi, então, alterado a partir de discussões que já vinham sendo feitas, que já estavam sendo anunciadas, na minha visão, desde as discussões, como você falou, do novo marco e que, de alguma forma, ecoaram agora sob a égide desse novo governo. Quais são, então, essas alterações? Me conta. Esse novo governo, de fato, tem uma visão de que a privatização não é o caminho. Então, me parece que, ainda que os estados queiram fazer as suas privatizações, e alguns estados anunciaram isso, vai haver uma resistência maior a isso. Porque quando o governo federal é contra, ainda que não dependa exclusivamente dele, você gera uma tensão, uma maior dificuldade de se fazer isso no âmbito político, nos níveis estaduais. Não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo que esse tema, politicamente, ele gera uma maior tensão. Posso só fazer um comentário? Só para a gente poder aqui pintar um pouco dos elementos interessantes para a gente ter de panorama quando a gente estiver falando de saneamento, né? Esse novo governo, ele tem como ministros pessoas que tiveram representatividade no âmbito do saneamento, né? Então, temos o ministro Renan Filho, foi responsável por um dos grandes projetos que você acabou de falar enquanto esteve como governador. Ele tem como ministro o ministro Wellington Dias, que você não citou, mas aqui foi responsável por realizar uma subconcessão importante também para Teresina. Inclusive, você participou como estruturador desse projeto. Depois, se quiser falar um pouquinho, com certeza você é quem tem mais propriedade para falar sobre ele. E o ministro Rui Costa, que enquanto esteve como governador da Bahia, foi um ministro que manteve, né, o modelo de operação, digamos, tradicional por meio da Embasa, né, a empresa estatal que continuou aí fazendo os serviços de saneamento. Inclusive, tem uma discussão em relação a Salvador, né, que tem seu contrato de programa hoje expirado, né? Então, eu acho interessante a gente saber que esses ministros que hoje compõem o atual governo foram pessoas importantes nesse diálogo do saneamento, né, de 2020 para cá e antes disso também. Então, eu acho que a gente trazer esse panorama de contorno talvez seja importante também para a gente atentar para isso. Não, com certeza. Eu acho que não significa que o atual governo federal seja contra a participação da iniciativa privada. Até porque alguns desses ministros que você citou desenvolveram projetos de concessão nos seus estados. Agora, claramente não há uma intenção de se acabar com as empresas estatais. Sim. O que, de alguma forma, atende a um pleito das corporações de funcionários das estatais. Acho que isso tem que ficar claro. É uma escolha que o governo está fazendo, que o Estado está fazendo em manter as corporações públicas atuando no saneamento. Para o bem e para o mal, tudo tem que ser pensado, né? Então, essa orientação ideológica existe. Mas, se a gente puder entrar no tema justamente dos decretos, eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização para entender o que esse novo governo fez. O primeiro ponto é que não parece haver uma disposição do novo governo em alterar um marco legal de 2020, ou seja, mudar a lei. Até porque aparentemente já foi sinalizado pelo próprio Congresso de que não haveria ambiente político e talvez há outras prioridades por parte do governo federal, como a aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, enfim, outros temas que são prioritários e que enfrentar esse tema do saneamento agora talvez não fosse prioritário. Mas o novo marco legal de 2020, ele abria a necessidade de se regulamentar determinados artigos
da lei, por meio de decretos. E são esses decretos que estão sendo alterados e que, por meio do decreto, você fragiliza algumas das obrigações que iam forçar as empresas estatais a saírem do jogo. Então é disso que a gente está falando de maneira geral. E aí eu citei 6 itens, talvez a gente possa passar por cada um deles, se você concordar. Claro, quais são? O primeiro deles é, na verdade, uma tese jurídica que existia muito antes do novo marco legal. É a discussão sobre regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerados urbanos. E essa discussão veio à tona antes mesmo desse novo decreto, desses novos decretos, né, com o caso da Paraíba. Com certeza, mas essa discussão constitucional é uma discussão que teve início nos anos 2000. Sim. Basicamente, ela discute o seguinte, que em regiões metropolitanas e micro-regiões que são criadas por meio de uma lei complementar estadual, ou seja, o legislador estadual diz o seguinte, olha, esse conjunto de municípios tem características semelhantes, então eles precisam se agregar numa região metropolitana, ou eles precisam se agregar numa micro-região. E nessas situações, uma das teses era de que, por serem municípios que têm o seu serviço de saneamento compartilhado, então eu tenho, por exemplo, a estação de tratamento de água num município, mas atendendo outros municípios, como acontece, por exemplo, em São Paulo, como acontece no Rio de Janeiro, o serviço deixa de ser de interesse exclusivamente municipal e passa a ser de interesse estadual ou metropolitano. E em 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nessas regiões, de fato, o titular do serviço não seria nem Estado, nem município exclusivamente, mas sim um colegiado, um agrupamento desses municípios e do Estado. Como que eles se acertam no ponto de vista de votação, quem decide, quem não decide, isso não ficou claro, mas a verdade é que isso foi consolidado pelo STF. E aí, numa interpretação, uma construção jurídica interessante, foi construída a ideia de que, por ser o serviço de titularidade estadual e municipal ao mesmo tempo, as empresas estaduais que já estão prestando serviços, elas poderiam operar os serviços de maneira direta, porque elas são o próprio Estado. E nenhuma lei, nenhum marco legal disse que, por exemplo, o titular do serviço, no caso o município, não possa fazer isso. Toda a regra de contrato de programa é quando eu tenho o prestador de serviço pertencente ao Estado e o dono do serviço, município, são entes federados distintos. Agora, quando eu considero que o titular do serviço é Estado e município, em tese, o Estado, por fazer parte dessa titularidade, ele pode falar para que a sua empresa preste o serviço diretamente. E é esta solução que foi construída por alguns estados, notadamente a Bahia, Paraíba, mas o Piauí já tinha feito isso também, que veio ser regulamentado pelo decreto. Né? Então, de alguma forma, o decreto ele oficializa essa situação. Na prática, todos os grandes centros urbanos já têm regiões metropolitanas consolidadas, o que significa que as empresas estatais poderão prestar o serviço nessas regiões metropolitanas. O que aconteceu é que esses estados criaram, então, micro-regiões. Por exemplo, a Bahia, praticamente inteira, ela é formada hoje por micro-regiões. São Paulo tem, acho que 6 ou 7 regiões metropolitanas, mais micro-regiões. Agora é 7 com Jundiaí, né? Com Jundiaí. O Piauí também. Então, na verdade, foi uma estratégia das empresas estatais de dizer, legal, em regiões metropolitanas e micro-regiões, o meu pai, vamos dizer, o Estado, ele é o titular, então transformemos o Estado inteiro em micro-regiões e regiões metropolitanas e assim eu posso continuar prestando serviços sem licitação. Então, isso é algo que é visto aí, em especial por alguns do setor privado, como uma estratégia que burla toda uma lógica. E aí tem um ponto que realmente precisa ser entendido, que é,
pode o Estado, pode uma lei estadual criar uma região metropolitana sem trazer os elementos técnicos para isso? Ou seja, eu simplesmente crio sem ter uma justificativa para isso, só porque são municípios que são vizinhos, né? O problema é que a discussão dessa justificativa técnica é muito difícil de se ter no judiciário, mas hoje está pendente no STF essa discussão, né? Sim, até uma ADI que foi proposta pela Abicom, não é? Em função do Exato. caso da Paraíba, não é isso? Então, o novo decreto, primeiro, o novo decreto que ele oficializa essa situação. Novamente, o que me parece que é complicado é você não ter um contrato, porque, em tese, a empresa estatal pode prestar sem contrato. Pois é. E aí você não consegue estabelecer metas, você não consegue estabelecer obrigações, um regime de fiscalização ou, nesse caso, a agência fiscaliza, regula, como que é? Em tese, as agências têm regulado também serviços municipais, então, em tese, ela poderia regular a estatal, mas certamente a meta fica aquela meta da lei de universalizar em 2033, sem metas intermediárias. Então, uma coisa que tem sido apontada como uma preocupação, e eu acho que faz sentido, é justamente o fato de você não ter contrato com a empresa estatal, então você não consegue estabelecer e pormenorizar como essas metas vão ser atendidas. E, além disso, você também não tem que comprovar a capacidade econômico-financeira, que era um dos elementos que até então era regrado pelo decreto que vigorava até quase agora, certo? Esse é o segundo ponto. Uma das formas que foi encontrada para retirar a empresa estatal da prestação de serviços de alguns municípios, então eram situações em que a empresa estatal já tinha um contrato vigente com esses municípios, mas não vinha prestando o serviço de maneira adequada. Então, o marco legal estabeleceu uma obrigação dessa empresa estatal comprovar que ela tinha capacidade de fazer frente a esses investimentos nos próximos anos de vigência do contrato. E mais de 1.000 municípios tiveram a indicação de que os seus prestadores não tinham mais capacidade. O que esses decretos novos trouxeram? Primeiro, uma obrigação de reanalisar essa capacidade financeira. Então, esses cálculos vão ser refeitos. E um prazo alongado para que isso seja feito, né? Para que as agências se manifestem até 2024. Então, você tem uma sobrevida aí de pelo menos mais 2 anos, com uma indicação e possibilidade de que esse prazo vá sendo postergado indefinidamente. E aí, como que ficam os 1.000 municípios, a população desses 1.000 municípios e, enfim, as renovações sucessivas desse prazo? Então, em tese, fica como está, né? Ou seja, se a empresa está lá e não está prestando serviço direito, ela vai continuar lá sem prestar o serviço direito e você não vai ter nenhuma forma de retirá-la. E o que esses decretos fizeram justamente? Eles falaram assim, bom, então primeiro, lembra que vocês tinham analisado lá atrás e mais de 1.000 municípios foram indicados que os seus prestadores não tinham capacidade? Vamos refazer esses cálculos novamente. E foi incluído num desses decretos, em especial, o artigo 5º, parágrafo 4º, dizendo que mesmo que se comprove que essa empresa não tem, que a empresa não tem capacidade de fazer frente aos investimentos, que ela pode apresentar uma espécie de um plano para se adequar. Então, ela continua prestando e anualmente você vai fazendo a verificação de que ela vai conseguir se adequar. A solução anterior do decreto anterior era, olha, não comprovou, o contrato está irregular, faça uma licitação para contratar um novo prestador. Agora não, agora eu tenho uma espécie de uma brecha em que, ainda que eu não comprove dentro daqueles critérios, eu posso continuar prestando. Mas verdade seja dita, né? Aqui eu acho que a gente precisa pensar também um pouco sobre o Brasil, né? E como ele, enfim, opera. A partir do momento em que se verificou que diversas empresas não estavam regulares, ou seja, não tinham capacidade econômico-financeira para prestar um determinado serviço, e entendo o novo marco, o incentivo para fazer com que os municípios, então, contratassem por outra solução, e aí por meio de uma licitação,
houve, a partir desse momento, infelizmente, uma não ação desses municípios, uma inércia desses municípios em si correr com essa nova solução que estava à disposição deles, né? Eh, então, assim, no fim das contas, as empresas estatais continuaram precariamente prestando serviço nesses municípios, né? Não, sim, esse é um problema, porque a estruturação de uma concessão demora 2 anos, enfim, ela não é simples. Mas você tinha um indutor de política pública e até no limite o prefeito poderia ser responsabilizado por um Ministério Público caso ele mostrasse uma inação, né? Caso ele não estivesse fazendo nada. Mas você criava uma indução a isso. Hoje, você coloca o prefeito numa situação mais confortável de não agir, né? De não solucionar o problema. Não, com certeza. Não acho que a solução seja estender novamente prazos que até então eram prazos reputados como importantes para que a gente conseguisse obter essa meta grande de universalizar os serviços até 2033. Então, mas é só ponderando que realmente algumas coisas que deveriam ser feitas, talvez por uma incapacidade, ou enfim, por realmente como as coisas são organizadas nesses municípios, não foi possível se estruturar uma PPP, uma concessão, uma privatização, para que a população pudesse ser servida adequadamente, né? Agora, isso leva a um terceiro ponto do novo decreto, que me parece ser a solução preferida do governo federal. Qual parece ser que é a solução que se desenvolveu a partir de 2007. A empresa estatal fica com a água e a empresa privada fica com o esgoto. Então, a empresa estatal faz uma parceria privada para contratar um privado para universalizar o esgotamento sanitário, né? E onde a gente vê essa escolha? O novo marco legal, ele estabeleceu uma restrição dizendo que municípios não poderiam fazer a subconcessão para além de 25% de todo o sistema. O que é a subconcessão? É quando você tem a concessão do serviço para uma empresa estatal e essa empresa estatal decide subconceder um pedaço do serviço para iniciativa privada. Por exemplo, você falou de Teresina. Lá em Teresina, a empresa estatal, que é a Gespisa, operava Teresina. Ela subconcedeu toda a área urbana, água e esgoto, para a iniciativa privada e a área rural ficou com ela, né? O novo marco legal trouxe essa restrição de subconceder 25%. O que o decreto de regulamentação fez? Ele falou, não é só subconcessão, parceria público-privada também está limitada a 25%. Então, na prática, um projeto como a da concessão de esgotamento, a PPP de esgotamento sanitário do Recife, da Compesa, onde a empresa estatal opera toda a água da região metropolitana e fez uma parceria privada para a operação do esgoto, ela não era mais viável no novo marco legal. O decreto, em função do decreto antigo, o decreto novo diz não, subconcessão é uma coisa, PPP é outra. Então, programas como o de Recife, da Compesa, como o do Mato Grosso do Sul, que você citou, e outros programas como a AP5 no Rio de Janeiro anteriormente, eles parecem ser a tendência. A gente acredita que esses estados voltarão a fazer parceria público-privada em função da pressão, como o esgotamento sanitário não está resolvido. Então, você tende a ter a água operada pelo público e o esgotamento sanitário operado pelo privado, que era o que a gente já vinha vendo acontecer em 2007 e que isso foi interrompido com a discussão do novo marco, e agora me parece que esse tema deve voltar à baila no novo marco, com esses novos decretos. Até tem algumas declarações dos ministros, até o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, falando que, olha, não se trata de, enfim, restringir modelos que já eram possíveis, já estavam vigentes a partir do novo marco. Ou seja, pode privatização, pode concessão,
mas também pode PPP, né? Então, é abraçar uma visão do governo federal de que as parcerias público-privadas desse novo governo, quero dizer, né? Até no episódio com o Seron, ele falou sobre isso, que as parcerias público-privadas estariam aí à disposição de objetivos sociais, ambientais, enfim. Me parece até interessante, sendo bastante transparente aqui, a inclusão das PPPs no rol de possibilidades para, enfim, prestação de serviços de água e esgoto. Mas, por outro lado, e como tudo tem dois lados, é aquilo que você falou. O incentivo natural é a manutenção da hegemonia, digamos assim, das empresas estatais, para que elas renovem os contratos de programa, continuem sendo as prestadoras titulares aí dos serviços, e aí façam uma contratação por meio de concessão para prestação de parcelas dos serviços, né? Mas continuam aí, portanto, tendo o seu corpo funcional, continuam, portanto, mantendo a corporação ativa, e foi um dos elementos que você tinha falado que era um ponto de atenção importante, né? Houve uma briga, uma disputa aí, e as corporações elas estiveram no foco dessa disputa aí, me parece que sim, elas hoje estão ganhando o jogo, né? Uma coisa que poderia ter sido pensado, mas ainda dá tempo, seria atrelar esse tema da capacidade financeira à realização de PPPs. Legal. Né? Então seria o seguinte, olha, eu posso comprovar a capacidade financeira se eu tiver feito um programa de parceria público-privada, né? Que seja só de esgotamento sanitário, porque pelo menos você induz resolver o problema do esgoto, que é o principal problema, ainda que a gente saiba dos diversos problemas de ineficiência na distribuição de água, mas que às vezes um modelo de PPP pode abarcar as duas coisas, ele pode abarcar você universalizar o saneamento e atacar, por exemplo, perdas, né? Um modelo em que se ataque as perdas comerciais e as perdas físicas, né? Então esse poderia ter sido, e eu acho que fica aqui a sugestão para o governo federal, que talvez um aperfeiçoamento desse decreto, pode ser feito por decreto, é casar esse tema da capacidade financeira com o tema das PPPs, né? Poderia ser um indutor. Uma das coisas que se discutiu também foi sobre o critério de julgamento, né? Porque quando você tem as concessões, as privatizações, um dos elementos importantes era trazer players robustos, né? E fazer caixa também, e que esse caixa pudesse ser investido ou no próprio saneamento, ou, enfim, para outras tantas atividades, né? E objetivos aí dos governos que fizeram os respectivos modelos aí de, entre aspas, privatização. A discussão que eu ouvi era de que causava aí um pouco de desconforto no novo governo esse critério de julgamento de maior preço, né? E quando você tem as PPPs, acaba que você alia um critério de maior desconto nas contraprestações ou então de maior desconto nas tarifas. Mas assim, pensando alto aqui com você, no fim das contas, você vai aumentar um gasto da estatal, né? Ou você vai manter um gasto da empresa estatal se ela continuar, ou enfim, se ela optar por fazer um modelo de PPP, né? Então, como que você vê isso? Esse era um motivo de você querer limitar os 25% e não fazer. Você queria realmente conceder integralmente o serviço, a água e esgoto, e tirar a estatal. Então, ter só o privado. Quando você tem um modelo de PPP, você tem o público operando na água e o privado no esgoto. Aí, logicamente, que você duplica estrutura, né? Porque você tem duas áreas administrativas, etc. Mas, enfim, esse é um pouco... Às vezes é o custo que você vai ter que pagar se você não quiser enfrentar a ideia de privatizar a empresa, né? Não tem muito mistério, aí vai ser assim, né? Funciona assim, e às vezes é melhor que seja assim do que você não fazer nada e continuar com 50% da população sem esgotamento sanitário, que esse para mim é o grande problema, É um grande né? perigo. E sobre essa discussão de critério de julgamento, eu só queria fazer uma recomendação para os nossos ouvintes. A gente já teve no Infracast alguns episódios sobre isso, e inclusive nas redes do Infracast, no Instagram, tem uma mesa redonda, inclusive o Galípolo, né, que hoje está no governo federal, faz parte dessa mesa redonda, assim como o Rafael Benini, que hoje é secretário em São Paulo,
o Guilherme Pellegrini e o Rodrigo Campos discutem e fazem um bate-bola sobre, enfim, o que faz mais sentido, menor tarifa, maior outorga, e esse bate-bola está imperdível. Só para a gente encerrar esse tema, o decreto fala que vai ser dada preferência para projetos, ou seja, para você receber financiamento público federal, ainda que seja financiamento da Caixa, do BNDES, vai ser dada preferência a projetos de concessão que tenham como critério menor tarifa ou antecipação de investimentos versus o critério de maior outorga. Só me preocupa a gente não cair no mesmo problema que as rodovias caíram. Ah, sim. Que é você começar a entrar num processo de redução absurda das tarifas. Incapacidade de investimentos. Incapacidade de investir. E a gente sabe que uma das boas práticas atualmente na modelagem é você colocar algum nível de desconto na tarifa e algum nível de outorga. O que poderia ter sido pensado, e ainda dá tempo, é que a outorga não seja utilizada para custeio. Então, se eu tiver um critério de maior outorga e isso for reinvestido no sistema, por exemplo, ajudando, subsidiando a população para se conectar à rede, por exemplo, regularizando áreas para você poder trazer saneamento, por exemplo, você investindo em habitação, em proteção de mananciais, ou seja, vincular essa outorga para finalidades públicas associadas ao serviço de saneamento, essa poderia ser uma boa solução. Então, estou trazendo aqui mais uma sugestão que pode ser aperfeiçoada aí no novo marco não, mas nos novos decretos que regulam a lei de saneamento. Apoiado. Mas a gente ainda tem 3 tópicos para tratar aqui. Ixi, quais são? Me dá os spoilers só para eu... Vamos lá, regionalização. Pois é. Temos a regularização de contratos até 31 de dezembro de 2025 e temos o tema da ANA. Então, eu sei que a gente está já estourando o nosso tempo aqui, mas eu vou procurar passar por esses tópicos. Vai lá. Tudo bem? Então, regionalização. Só lembrando, o novo marco obrigou que os municípios se organizassem, na verdade, que o Estado organizasse blocos regionais para que a solução fosse conjunta. E caso o município não aderisse a esse bloco regional... As unidades, né? As unidades, caso eles não aderissem a essas unidades regionais, o município não poderia mais acessar recursos federais. E o governo federal poderia, então, instituir os blocos... Poderia instituir esses blocos. O que é interessante nesse decreto é que ele diz o seguinte: caso as unidades regionais não sejam criadas e caso o governo federal não crie os blocos, os municípios podem, por meio de convênio de cooperação, fazer um arranjo próprio e isso já é suficiente para considerar que eles estão regionalizados. Até hoje a gente só tem um bloco que foi criado em Minas Gerais, né? Foi criado em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Em outros estados foram criadas as tais unidades regionais. O que é interessante desse marco, desse novo decreto, é que ele diz que se os municípios se associarem por meio de convênios de cooperação, isso já é suficiente para considerar que eles regionalizaram. Então, você trouxe uma maior flexibilidade para esse arranjo e, na prática, você praticamente acaba com essa obrigação deles aderirem às unidades regionais ou criarem unidades regionais, porque é muito simples eles fazerem esses convênios com uma governança relativamente simples. Então, foi a forma que foi encontrada de você, de alguma forma, bypassar a obrigação de regionalização, mas isso tem que ser feito dentro de um prazo. Depois desse prazo, que pode ser prorrogado, mais uma vez, você é obrigado a criar a regionalização por lei. E que impacto isso tem nos objetivos de, enfim, cumprimento da meta de 2033? Esse tema da regionalização ele é muito polêmico para mim e eu nem sei se é a melhor solução, que é você obrigar municípios a se juntarem e a darem uma solução mais ou menos única. Né? Você acha que todos os municípios deveriam ter uma solução única para a prestação de serviços? Não, justamente. Eu vejo situações em que, numa determinada região, você tem municípios que já têm o seu serviço resolvido e que aí você obrigá-los a fazer uma outra solução, politicamente vai ser muito complicado. Então, o tema da regionalização, eu acho que desde o início eu sempre achei meio polêmico. Eu acredito mais na solução de vontade política de você ir
gradativamente juntando os municípios que queiram se juntar, Sim. né? Mas, enfim, acho que esse é um ponto de atenção, né? O quinto ponto é justamente a regularização dos contratos até 31 de dezembro de 2025. Regularização dos contratos de programa. Exato. Então, hoje abriu-se uma brecha por meio desses decretos de que as estatais poderão regularizar os seus contratos de programa até 2025, no intuito de se adequar ao novo marco legal. Isso é juridicamente questionável, mas na prática o que a gente acredita que vai acontecer, você citou Salvador, a tendência é que, não sei qual vai ser a posição do prefeito, mas a tendência é que haja sim um processo de regularização de contratos de programa, então a volta, quando você regulariza, as estatais voltam a ter preponderância, o que confirma essa tendência que a gente estava falando de fazer mais PPPs e menos concessões, né? Alguém pode dizer que essa regularização vai facilitar a privatização, porque a empresa estatal regularizando os seus contratos, depois você consegue privatizar a empresa estatal com mais facilidade. Mas eu tenho a sensação que não vai ser o caso. Agora, regularização significa o quê? Renovação? Significa, sim, estabelecer novos prazos e novas metas para os contratos de programa. E estender os contratos de programa até que essas metas sejam cumpridas e os investimentos sejam amortizados, é isso, né? É isso. Inclusive por 30 anos ou quantos anos forem necessários. É isso. Entendi. E, por fim, há também uma tentativa de limitar o papel da ANA, da Agência Nacional de Águas. Então, o texto traz uma referência expressa dizendo que a ANA só vai poder editar as normas de referência que sejam estritamente necessárias para padronização. Ou seja, que ela não vai se imiscuir, essa é uma leitura que eu faço, ela não vai se imiscuir nos modelos de regulação que cada agência queira fazer. E aí eu acho que é uma pauta extremamente corporativa, porque quem vai estabelecer as normas são agências regionais ou estaduais, muitas delas, infelizmente, têm uma relação muito próxima com as empresas estatais, então tem um nível de captura, e aí elas tendem a ser um pouco mais lenientes com as empresas. Então, eu acho que assim, esse papel que a ANA tinha de padronização e de indução a uma melhor regulação, ele pode ser relativizado e é um sinal de uma pressão sobre a ANA, né? O decreto está mostrando o governo federal quer pôr uma pressão sobre a ANA, o que não me parece ser muito positivo na medida em que é uma agência reguladora independente. Só para lembrar aqui, né, as agências, o Fernando até mencionou, mas acho que só para deixar todo mundo na mesma página, pela lei de 2007, os municípios tinham que escolher agências para regular os seus respectivos contratos de programas celebrados com as empresas estatais. Em 2020, com o novo marco, estabeleceu-se que a ANA, que era a Agência Nacional das Águas, teria o papel aí de, como o Fernando falou, padronizar, uniformizar, induzir boas práticas para essas agências escolhidas pelos municípios e que agora o Fernando está dizendo, e eu concordo, tem bastante alinhamento com as empresas estatais e no mais das vezes são, como você falou, lenientes, né, com práticas que nem sempre são aquelas que favorecem a universalização ou a boa prestação de serviços para beneficiar os usuários na ponta, né? É isso, mas eu acho que esse é o panorama, né, do decreto, dos dois decretos que foram editados. Eu acho que acima, como eu disse, do texto frio da lei, acho que indica, a gente tem que conseguir ter uma leitura, indica que o Brasil tende a voltar a um modelo de parceria público-privado no saneamento e participação maior das estatais. Pessoalmente, eu acho que eu entendo o que está politicamente em jogo nesse tema, mas eu acho que seria importante que todos os atores estivessem sensíveis que 50% da população não tem acesso a esgoto. E que a gente chegou nessa situação um pouco pela estrutura existente atualmente. Então, mudar essa estrutura seria importante. Se não vai ser por meio de uma privatização intensa, como se pretendeu, que seja pelo menos
criado algum incentivo para você aumentar o número de parcerias público-privadas. O que não pode acontecer é a gente ficar parado e deixando a nossa população nadar no esgoto. É isso mesmo. Que bom. E vamos lembrar que agora vale privatização, continua valendo, né? Privatização, concessão, enfim, subconcessão e agora também as PPPs. Então, não é porque tem 2 novos decretos que a gente precisa necessariamente retroceder ou, enfim, que a gente precisa necessariamente abandonar o modelo de trazer a iniciativa privada para, enfim, fazer os investimentos necessários, porque continuamos com a meta de universalização em 2033. Não vamos nadar no esgoto, não é? Espero que não. Isso aí.